Quantas vezes você acordou preocupado com o futuro de alguém que sequer pensa no próprio presente? Quantas noites mal dormidas por decisões que não eram suas? Quantos conselhos dados, choros divididos, planos feitos, para depois perceber que quem deveria mudar nem ao menos queria ser salvo? O maior veneno que existe para um espírito forte é gastar energia tentando consertar alguém que sequer pediu socorro. E isso, meu irmão, destrói em silêncio. Vivemos numa era onde confundimos amor com sacrifício total, onde pais anulam seus sonhos por filhos que não querem crescer, onde parceiros projetam o outro como missão e não como escolha, onde amigos carregam fardos que não são deles e, no fim, se afundam juntos. Mas existe uma verdade cortante como espada. Ninguém pode viver a vida no lugar de outro. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem irmão, nem rei. E se você precisa ouvir isso hoje, se carrega alguém nas costas, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, este vídeo vai ser como um grito de guerra. Chega. Chega de se destruir tentando vencer batalhas que não são suas. Chega de tentar salvar quem não quer ser salvo. Chega de viver no campo de guerra do outro enquanto sua fortaleza desmorona. Neste vídeo, vamos usar Leônidas de Esparta como o exemplo de quem entendeu isso na prática. E através das lições de Hierocles, Zenão, Musônio e Marco Aurélio, vamos te mostrar como se livrar desse ciclo de sofrimento. Leônidas não se destruía por seus soldados. Ele os treinava para guerrear. Ele os inspirava pela presença, não pelo sacrifício emocional. E você vai aprender a fazer o mesmo. Se inscreve agora no canal. Curte esse vídeo, porque hoje você vai parar de sangrar por batalhas que não são suas e vai começar a construir um destino que é só seu, um destino que vale a pena, um destino que honra sua própria existência. A ilusão do controle sobre os outros. As Termópilas respiravam tensão. Era noite. O céu escuro carregava o silêncio do que estava por vir. Entre tochas acesas e armaduras sendo ajustadas, um jovem soldado se aproximou de Leônidas. Ele estava inquieto, suava. Os olhos, embora firmes, denunciavam preocupação. Meu irmão não está pronto para isso. Ele vai se perder, vai morrer. Leônidas o observou por longos segundos, depois respondeu com a serenidade de um rei que conhecia as leis da alma humana. Você pode lutar ao lado dele, mas não no lugar dele. Essa frase corta fundo, porque todos nós, em algum momento, tentamos viver a vida do outro. Tentamos proteger, assumir, decidir. Hierocles, um dos primeiros estoicos, dizia que a vida pode ser compreendida como círculos concêntricos. No centro está o eu. Em seguida, família. Depois, amigos. Comunidade. Humanidade. O dever do sábio é fortalecer o centro, para então agir nos círculos externos com lucidez. Mas o erro, tão comum e tão fatal, é inverter essa ordem. Esse jovem soldado achava que podia proteger o irmão da morte. Como muitos pais tentam proteger filhos do fracasso. Como muitas mulheres tentam salvar parceiros autodestrutivos. Como amigos se afogam juntos, achando que companheirismo é cair no abismo ao lado. Mas Leônidas sabia, se o centro desaba, todo o resto vira caos. Se você abandona a si mesmo para viver pelo outro, você se torna inútil a ambos. Na prática, isso significa que tentar viver pelos outros é arrogância disfarçada de amor. É você acreditar que sabe o que é melhor. Que sua presença, seu sacrifício, sua entrega podem salvar alguém que ainda não escolheu viver. E isso destrói, mata aos poucos, porque é uma guerra que só tem um lado armado, o seu. Leônidas treinava soldados para serem homens, para assumirem seus erros, suas quedas, suas decisões. Não existia espaço para dependência emocional no campo de batalha, porque um guerreiro que não segura seu próprio escudo coloca o exército inteiro em risco, e isso vale para a vida.
Quantas vezes você se escondeu atrás de ajudar alguém para não encarar seus próprios medos? Quantas vezes deixou de agir, de crescer, de arriscar, porque estava ocupado demais tentando salvar quem nem queria ser salvo? E Hércules diria: volte ao centro, volte para si, para sua responsabilidade, para o único campo onde pode vencer, o interior. E aí sim, com força, com clareza, com presença, você poderá influenciar os círculos ao redor. Mas só assim, não ao contrário. Leônidas não era frio. Ele sentia, chorava seus mortos, honrava seus caídos, mas jamais permitia que o emocional o cegasse, porque sabia que um rei desestabilizado condena seu povo, e um indivíduo que vive pelos outros condena a si mesmo. Essa é a lâmina filosófica que divide os despertos dos afogados. Você não pode vencer as batalhas alheias, porque deve se preocupar com o fio da espada que vem em direção ao seu pescoço. Cada um tem suas guerras. Aprender a dominá-las é essencial para a jornada da existência. E agora que você entendeu isso, é hora de seguir para a próxima verdade. Você também não pode escolher pelo outro, nem decidir por ele. Você não pode escolher pelos outros. Leônidas caminhava entre os jovens guerreiros. Seu olhar era afiado, mas não buscava músculos nem agilidade. Ele procurava algo mais raro: decisão. Dizia que não bastava força, era preciso querer lutar. Um soldado, forte como um touro, abaixou os olhos quando chamado. Você está preparado para morrer pela liberdade? Perguntou o rei. O jovem hesitou. Então você não serve para essa guerra, respondeu Leônidas sem raiva, só com verdade. Porque ele sabia, ninguém pode escolher por você, nem mesmo o rei. Essa cena ecoa direto no coração da filosofia estoica. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, ensinava que a liberdade interior é o bem mais sagrado, que só há virtude real quando a escolha parte da alma, não do medo, nem da manipulação, nem da influência externa. E é por isso que tentar decidir a vida do outro, por mais bem intencionado que seja, é tirar dele a chance de crescer. Na prática, quantas vezes você tentou escolher por alguém? Decidiu o que o filho deveria estudar, o que a parceira deveria fazer da vida, como o amigo deveria reagir, e se decepcionou quando eles não seguiram o caminho traçado. Isso acontece porque, no fundo, você projetou sua própria ansiedade sobre a vida alheia. Você não suportava ver o outro falhar, porque isso ativava seus próprios medos. Mas Leônidas não era assim. Ele não tentava moldar seus soldados como bonecos. Ele não impunha vontade. Ele convocava. Ele inspirava. E depois observava quem se levantava por si só. Porque a guerra não perdoa os indecisos e a vida também não. Uma escolha empurrada sempre quebra no primeiro impacto. Zenão dizia que a natureza do ser humano é agir de acordo com a razão. Mas para isso, é preciso liberdade de escolha. Quando você decide por alguém, você bloqueia esse processo. Você impede o outro de falhar e, portanto, de aprender. Você rouba dele a oportunidade de se tornar forte. Isso não é ajuda. Isso é dominação emocional disfarçada de afeto. Leônidas olhava nos olhos, silenciava e deixava que o outro decidisse. Porque sabia que uma alma comprometida por dentro vale mais do que 1000 corpos empurrados por fora. E você precisa entender isso. Não é sua função carregar a responsabilidade emocional de ninguém, nem do filho, nem do cônjuge, nem dos pais. Você pode amar, pode orientar, mas não pode escolher, porque escolha é sacra. Quantas vidas já foram arruinadas por pais que forçaram sonhos nos filhos? Quantas mulheres se anularam, moldando homens que nunca pediram ajuda? Quantos irmãos, amigos, parceiros perderam sua essência tentando agradar? Tudo porque alguém decidiu pelo outro, porque alguém achou que sabia o que era melhor. E no fim, criou dor, frustração, ruptura. Leônidas jamais cometeria esse erro.
Ele treinava, mostrava o caminho, mas cada homem escolhia caminhar ou não, e isso era respeitado. Porque na guerra, a dúvida mata, e na vida, viver por impulso dos outros é morte em câmera lenta. Zenão dizia, a virtude nasce no domínio interno e só floresce quando a escolha é livre. Guarde isso, não imponha, não sufoque, não transforme amor em prisão emocional, porque até o mais forte dos líderes precisa entender, liderar não é decidir pelo outro, é criar um ambiente onde o outro possa se tornar capaz de decidir por si. Se hoje você está preso tentando escolher por alguém, pare, respire. Entenda, não é sua batalha, não é sua escolha. O que você pode fazer, como Leônidas fazia, é viver sua verdade com tanta intensidade que ela inspire o outro a encontrar a própria. E se ele não encontrar, se escolher o caos, então você honra a sua missão e segue firme, porque, como disse Leônidas, eu não lidero cordeiros, eu convoco leões. Quem não quer lutar, que não entre na arena. Prepare-se, o próximo bloco é mais duro, porque nele vamos encarar o que talvez seja mais cruel. A dor do outro não pode paralisar a sua vida, é aí que muitos se perdem, e é exatamente aí que Leônidas se elevava. A dor do outro não pode te paralisar. A mãe de um dos soldados ajoelhou-se diante de Leônidas, chorava, suplicava, pedia que poupasse seu filho da guerra, que o mantivesse longe da linha de frente, que não deixasse ele morrer como o pai havia morrido. Leônidas a ouviu em silêncio. Depois, com a calma de quem carrega o peso do destino de um povo inteiro, respondeu, ele pode morrer. Todos aqui podem, mas negar-lhe a honra de lutar seria uma morte pior, a do espírito. Esse momento, registrado pelos espartanos, resume uma das verdades mais duras da vida. Você não pode deixar a dor do outro destruir o seu caminho. Pode sentir, pode acolher, pode até sofrer junto, mas paralisar-se é trair a si mesmo. Musônio Rufo, mestre estoico da prática, dizia, a dor é inevitável, mas tornar-se escravo dela é escolha. E essa escolha custa caro. Muitos hoje vivem como essa mãe, afogados na dor dos outros. Sofrem pelos filhos, pelos pais, pelos amores, pelas escolhas erradas de quem amam. E no processo, abandonam seus próprios objetivos. Deixam de crescer, de lutar, de viver, porque estão presos a um sofrimento que nem é deles. E aqui está a verdade crua. Você não pode impedir o sofrimento do outro e não deve paralisar sua vida por isso. Leônidas sabia que a dor fazia parte da formação do guerreiro. Sabia que perder era inevitável, que ver sangue, ouvir gritos, sepultar irmãos, fazia parte, mas jamais permitiria que isso o congelasse. Porque um líder que paralisa diante da dor mata mais do que qualquer inimigo. Musônio Rufo ensinava seus discípulos a enfrentar perdas com firmeza, a não transformar luto em identidade, a não permitir que o choro alheio definisse suas escolhas. Isso é difícil, porque somos condicionados a acreditar que parar tudo por alguém é nobre, mas às vezes parar é covardia, é fuga, é uma maneira disfarçada de não enfrentar a própria estrada. Leônidas via seus homens perderem irmãos, amigos, pais. Ele também perdia, mas ao invés de parar, ele os guiava, ele os levantava, ele os colocava de volta em formação. Porque entendia que, embora a dor seja real, ela não pode ser o fim. Ela precisa ser atravessada. E é assim com você. Você pode amar alguém profundamente, pode sentir a queda, o desespero, a doença, a crise, mas precisa lembrar que a sua vida não acabou, que sua missão continua, que parar por causa da dor do outro não cura ninguém, só cria mais sofrimento. Musônio diria, a alma forte honra a dor com presença, não com desistência. Isso significa que, ao invés de se afundar junto, você deve ser âncora.
Pilar, exemplo. Você deve mostrar que é possível continuar, mesmo com o peito doendo, mesmo com a saudade gritando, porque essa é a função do estoico, ser rocha no meio da tempestade. Leônidas era essa rocha, não por frieza, mas por sabedoria. Ele sabia que o povo precisava vê-lo de pé, que seus soldados precisavam de sua firmeza, que se ele se deixasse levar pela dor alheia, perderia a liderança e perderia a guerra. Quantos hoje perdem batalhas internas porque se envolvem demais com dramas alheios? Quantos projetos, sonhos, metas são abandonados porque alguém ao redor sofre? Você precisa fazer o mesmo que Leônidas. Respeitar a dor, mas não ser dominado por ela. E quando tudo parecer ruir, quando a tentação de parar for forte demais, lembre-se dessa frase de Musônio: a dor é professora, mas só ensina quem continua caminhando. Você não pode paralisar, porque sua missão é maior, porque o mundo precisa de sua força, porque quem está sofrendo ao seu redor precisa mais do seu exemplo do que da sua autodestruição. Agora é hora de ir mais fundo, de encarar a verdade mais poderosa, honrar sua própria jornada antes de qualquer outra. Porque se você não viver a sua missão, ninguém viverá por você. E é isso que veremos no próximo bloco, com Marco Aurélio como guia. Honrar sua própria jornada antes de qualquer outra. Na última noite em Termópilas, Leônidas se afastou do acampamento. Sentou-se sobre uma pedra diante do desfiladeiro. Ali, sozinho, olhou para o céu escuro e o silêncio absoluto da morte que se aproximava. Não havia lamentos, nem pedidos, nem arrependimentos, apenas presença, a certeza de ter cumprido sua missão até o último suspiro, porque Leônidas entendia: a maior honra é viver sua própria jornada, mesmo que ninguém entenda, mesmo que termine sozinho. Marco Aurélio, imperador e último dos grandes estoicos, escreveria séculos depois: não desperdice o que te resta de vida tentando viver como os outros esperam. Seja justo, seja forte, seja você. E essa é a verdade que muitos evitam. Você só tem uma missão nessa vida, e é sua, intransferível e irrepetível. Tudo que foge disso é ruído. Mas vivemos como se fôssemos substituíveis, como se nossa história pudesse ser pausada para servir à história de outro. Cancelamos sonhos, adiamos metas, encolhemos nossa luz por medo de desagradar. Nos apagamos para não ofender. E nisso, morremos em vida. Quantas vidas são vividas no modo espera, esperando o outro se curar, esperando alguém voltar, esperando alguém dar permissão. Leônidas jamais esperou. Ele agia, ele escolhia, ele vivia com força total, porque entendia que o tempo era curto e a missão urgente. Marco Aurélio dizia que cada um tem um papel no cosmo, um lugar a ocupar, e que fugir disso é como uma célula tentando ser outra coisa dentro do corpo: destruição. Leônidas vivia esse princípio. Não era um general de fantasias. Era um homem de convicções. Sabia que se deixasse de ser quem era, se cedesse por piedade, por medo, por conveniência, trairia não só Esparta, mas a si mesmo. E você, tem vivido sua verdade? Ou tem se moldado ao que os outros esperam? Você tem seguido seu chamado? Ou tem se perdido no barulho das expectativas alheias? Porque aqui está a verdade mais brutal. Ninguém vai viver sua missão por você. E se você falhar, o mundo sentirá sua ausência. Leônidas não viveu pelos soldados, viveu com eles. Não morreu por vaidade, morreu por coerência, porque sabia que o fim é só o último capítulo e que o que realmente importa é a integridade com que se vive cada página. Você precisa fazer o mesmo, honrar sua jornada com disciplina, com coragem, com foco. Não existe glória em se destruir pelos outros, mas existe redenção em viver sua missão com fidelidade. Marco Aurélio dizia:
Seja como a rocha sobre a qual as ondas quebram. Ela permanece firme e o mar se acalma ao seu redor. Isso é você quando honra a sua jornada. Você se torna firmeza no caos, farol na escuridão. Você inspira, não por palavras, mas por presença, e não há gesto mais poderoso. Honrar sua missão não é egoísmo, é a base de tudo, porque só quem vive sua verdade pode transformar o mundo. Só quem se completa pode oferecer algo real. Só quem é inteiro pode amar de verdade. Leônidas sabia disso. Por isso, mesmo nos últimos minutos, não hesitou. Porque a missão dele era maior do que o medo, maior que a dúvida, maior que o tempo. E você tem a mesma chance, a mesma escolha, o mesmo poder de assumir sua história, de calar as vozes externas e viver de verdade. Agora é hora de fechar tudo isso com o martelo da verdade estoica, com a chamada final que vai ficar ecoando na sua alma. A conclusão. O grito silencioso de quem entendeu que a vida não espera. Você só pode salvar quem está vivo dentro de si. Você passou a vida inteira tentando salvar quem ama, tentando aliviar dores, tomar decisões, viver por eles. E no fundo, tudo isso era amor. Mas agora você entende, isso não é o bastante. E muitas vezes é o que te destrói. Leônidas de Esparta te ensinou algo que ninguém nunca teve coragem de te dizer. Você só pode salvar quem está vivo dentro de si mesmo. Você só pode ser exemplo, não salvador. Você pode inspirar, mas não substituir. Você pode estender a mão, mas não caminhar por ninguém. Porque cada um tem sua estrada, sua dor, sua batalha. E você tem a sua. Não é frieza, é sabedoria. É estoicismo em carne viva. A filosofia de Zênon e Hérocles, Musônio e Marco Aurélio não nasceu para acalmar. Nasceu para despertar. Para te lembrar que o destino é uma guerra pessoal e que você não pode travá-la com as armas do outro, nem com a alma de outro, nem por outro. O estoico não é insensível, ele sente, ele ama, mas ama com força, ama com estrutura, ama com clareza. Como Leônidas amava seus homens, treinando-os para morrer de pé, nunca para viver de joelhos. E é isso que você precisa agora. Parar de se ajoelhar emocionalmente, parar de se anular, parar de viver em nome de uma salvação que nunca foi sua. Honre sua própria jornada, fortaleça seu espírito, vença sua batalha. E só então você poderá estender a mão com dignidade, porque só quem vive com inteireza tem algo real a oferecer. Se esse vídeo falou com você, se você sentiu que algo dentro despertou, não deixa essa mensagem morrer aqui. Curte agora. Compartilha com alguém que precisa lembrar quem é e se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala para agradar, a gente fala para acordar. Você é mais forte do que imagina e o mundo precisa do seu melhor, não amanhã, agora. Leônidas não esperou e você também não deve.